Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto, ó. Segunda parte da nossa aula sobre a filosofia aristotélica. Na primeira parte, entendemos a metafísica de Aristóteles. Agora vamos entender a ciência, o que é o conhecimento e por que o homem é capaz de chegar ao conhecimento. Quer saber? Bora filosofar. Pessoal, então nessa segunda parte, eu quero trabalhar com vocês basicamente como Aristóteles entende o conhecimento, a partir dos níveis que ele entende do conhecimento. Depois a gente vai entender de que maneira ele vai criticar duramente Platão. Como que ele rompe com Platão na sua teoria do conhecimento? E por último, como chegar ao conhecimento da substância, por meio da teoria das causas. Nossa, essa aula ficou bem bacana. Acompanha comigo até o final que você vai ver. Bom, vamos entender o que é conhecimento para Aristóteles. Aristóteles, quando ele começa, depois de ter desenvolvido toda a metafísica, ter compreendido o ser humano, agora ele vai caminhar para a ciência em si, o conhecimento. E ele entende o seguinte: nem todo conhecimento é igual. O conhecimento ele apresenta níveis, estágios, que são diferentes. Por exemplo, ele vai falar de um conhecimento que ele chama de conhecimento prático. O que é o conhecimento prático? É aquilo que, na prática, você aplica o conhecimento. Por exemplo, a ética é um conhecimento prático. Eu aprendi o que é ética. Entendi o que é o certo e o que é errado. Agora eu começo a praticá-la. A política, a vida em sociedade, o ser social, é um conhecimento prático. Então, conhecimento prático é aquele que eu adquiro e coloco ele em prática. Depois existe o conhecimento produtivo. O conhecimento produtivo é aquele que me leva a produzir outros conhecimentos. Por exemplo, eu sou professor. Eu estou me utilizando da retórica, da fala. Estou produzindo em vocês um conhecimento que vocês não tinham há 40 minutos atrás. Para que vocês possam produzir novos conhecimentos. Então, a literatura. Então, eu ganhei de presente ali o livro. Eu vou ler, que entra no campo da poética. Isso vai gerar em mim novos conhecimentos. Prático, eu adquiro e coloco em prática. Produtivo, me faz atingir outros conhecimentos. Conhecimento teórico é a própria ciência, que ele vai dividir em ciências naturais, que é tudo que é do campo da física, e as ciências filosóficas, que é o campo da metafísica. As ciências filosóficas, ela é metafísica. As ciências naturais, elas são físicas. Por isso que a filosofia, numa perspectiva aristotélica, é a mãe de todas as outras ciências. A filosofia, ela é a própria metafísica. Dela, todos os outros conhecimentos se originam. Por que quando o aluno entra na faculdade, ele está fazendo um curso que não tem nada a ver com filosofia, ele se depara no primeiro semestre com a disciplina de filosofia? O cara fala, puta, eu entrei para fazer física. Por que eu tenho que ter filosofia? Porque é dela que nasceu a física. Ah, eu estou fazendo gastronomia. Por que eu tenho que ter filosofia? Porque é dela que nasceu a gastronomia. Ela é a primeira ciência. Então, independente do curso que um aluno começa na faculdade, o primeiro semestre, ou o primeiro ano, o primeiro período, ele vai ter como disciplina a filosofia. Porque ela é a própria metafísica. E se aquela disciplina o aluno está estudando, se aquela faculdade o aluno está fazendo, ele só está fazendo porque existe a filosofia. Senão ele não faria. E o quarto nível de conhecimento é o organon, que é a lógica, que eu vou dar um destaque maior no próximo slide. A lógica aristotélica tem aparecido muito nas provas. Então, eu quero trabalhar bem essa ideia com vocês no próximo slide. Então, o que o Aristóteles está trabalhando na metafísica, no livro? Conhecimento se divide em 4 níveis. E quando eu pego todos eles, eu coloco a filosofia como a principal de todas. Porque dela, todos os outros conhecimentos se originam. Mas vamos nos debruçar na lógica. O que é a lógica aristotélica? Lógica vem do termo logos. Logos, razão. Então, o que é um conhecimento lógico? Galera, conhecimento lógico nada mais é do que um conhecimento racional.
É um conhecimento que não gera dúvidas. É um conhecimento que é por si. E o Aristóteles, quando ele vai explicar a lógica, ele divide a lógica em 3 princípios. Galera, atentos, tá? Atentos. Muitas provas trazem esses 3 princípios. Então, fica de olho. O primeiro princípio da lógica aristotélica, Aristóteles chama de princípio da identidade. Um ser é sempre idêntico a si mesmo. Então, por exemplo, quando eu falo Sócrates é Sócrates, Platão é Platão. Sócrates não é Platão. Sócrates é Sócrates. Platão é Platão. Eu estou usando um princípio científico, que é chamado de princípio da identidade. Isto é um telefone, isto é um livro. Isso é um livro, isso é um telefone. Estou usando o princípio da identidade. Porque isso não é telefone. Do mesmo jeito que isso não é livro. Aí você me fala assim, Gigi, mas isso é lógica. Sim, tanto que a aula chama lógica. A ciência usa muito o princípio da identidade para reconhecer os resultados que ela utiliza, para identificar os elementos. Um segundo princípio é o princípio da não contradição. Algo não pode ser e não ser idêntico a si mesmo. Ou ele é, ou ele não é. Os argumentos eles não podem se contradizer. Por exemplo, Aristóteles é gordo e magro. Não. Ele não pode ser e não ser. Se ele é magro, ele não pode ser não magro. Uma coisa ou outra. Os argumentos eles não devem se contradizer dentro de um raciocínio lógico. E o terceiro princípio, Aristóteles chama de terceiro excluído. Quando ele vai dizer o seguinte, ó, uma ideia não pode ser ao mesmo tempo afirmativa e negativa sobre um sujeito. Ou Marx é revolucionário ou ele não é revolucionário. O terceiro excluído ele vai muito de encontro com a não contradição. A diferença é que o terceiro excluído ele elimina ou a afirmação positiva, afirmativa, ou a afirmação negativa. Você não pode usar o negativo e o afirmativo numa mesma frase. Ou uma coisa ou outra. Já o não contradição são 2 adjetivos. Gordo e magro, por exemplo. Quando você fala assim, o Gigi é um bom professor, mas ele é muito fraco. Você está usando o princípio da... Você não está usando o princípio da não contradição. Porque eu sou um bom professor, ou eu sou muito fraco. Agora, quando você fala assim, o Gigi é um bom professor, mas ele não é um bom professor. Aí você está usando, está deixando de usar o terceiro excluído. Você está usando um afirmativo, o é, e um negativo, o não é. O que o Aristóteles está dizendo? Quando nós seguimos esses 3 princípios, nós chegamos a um conhecimento seguro, a um conhecimento científico. E como eu disse no começo da aula para vocês, a ciência usou esse princípio aristotélico lá do século IV a.C. até o século XVI depois de Cristo, com a Revolução Científica. Aliás, continua usando, só que a Revolução Científica deu uma roupagem um pouco mais moderna para essa visão do Aristóteles. Então, identidade, não contradição e terceiro excluído são assuntos recorrentes em provas. Não só no Enem, em provas de modo geral. Por meio desses 3, você chega a um raciocínio lógico. Tem um mosquito aqui que tá me enchendo o saco. E aí você pensa assim, mas Gi, uma criança sabe disso. Gi, isso para mim é muito lógico. Parabéns, você entendeu a aula, porque a aula é de lógica. E aí, para a gente fechar essa ideia da lógica, vai surgir essa ideia do Aristóteles, que é o silogismo. O que é o silogismo? Silogismos são construções de raciocínios. São raciocínios que vão sendo construídos para se chegar a um conhecimento seguro. Que é composto por 3 partes. 2 premissas e uma conclusão ou enunciado.
Por meio do silogismo, você chega a um raciocínio, você chega a uma conclusão, você chega a um conhecimento. Vou dar um exemplo. Todos os paulistas são brasileiros. Há aqui uma premissa maior. Todos os paulistas. José Paulista. Existe aqui agora uma premissa menor. Estou falando só do José. Eu não preciso escrever a conclusão para saber que José é brasileiro. Porque se todos os paulistas são brasileiros e se José é paulista, logo José é brasileiro. Então, o silogismo é um caminho que o Aristóteles constrói para se chegar a um conhecimento seguro, lógico. Que isso pode ser feito por meio de uma dedução. A dedução eu alcanço quando eu parto do geral para o particular. A dedução eu alcanço quando eu parto da premissa maior para a premissa menor. Ou a indução, quando eu parto do particular para chegar ao geral, quando eu parto da premissa menor. Para ficar melhor, eu sugiro a vocês, depois que terminar essa aula, vocês assistirem lá no canal, no Bora Filosofar, uma aula sobre lógica, onde eu destrincho essa ideia do Aristóteles. Fica mais claro ainda, tá? A lógica e dúvida, você vai achar essa aula lá no canal. Aí vai ficar ainda mais seguro. Como o foco aqui é o outro dessa aula agora, eu não vou destrinchar isso. Mas você pode dar uma olhada lá no YouTube, no Bora Filosofar, que eu tenho uma aula só sobre essa questão de lógica aristotélica. Ok? Então vamos só entender. Dividimos o conhecimento em vários níveis. Entendemos a lógica e o silogismo. Chegando a essa conclusão, a ciência nasceu. E a ciência do Aristóteles, ela nasce discordando da teoria das ideias de Platão. Ele não concorda com a teoria das ideias de Platão. Falei no comecinho da aula para vocês. Para o Platão, tudo que é sensação, tudo que é matéria, engana. Conhecimento para o Platão é só forma. É tão somente forma. Mundo das ideias. Aristóteles, ele é realista. Para ele, a existência é matéria mais forma. E ele vai além. Todo conhecimento começa no mundo material. Todo conhecimento começa no mundo material. É aqui. É na matéria que eu vou chegar na metafísica. É a física que vai me levar para a metafísica. Enquanto Platão entende que conhecimento é somente forma, Aristóteles vai entender que conhecimento é matéria mais forma. Eu parto do mundo material e ele vai me levar a um conhecimento maior. Gente, imagina lá na academia do Platão, quando Aristóteles começou a falar isso. É claro que os discípulos do Platão não iriam aceitar Aristóteles como o diretor da academia. Porque vai totalmente contrário àquilo que o mestre tinha ensinado. Para o Aristóteles, o conhecimento passa por etapas. Quando eu for falar com vocês de revolução científica, o Francis Bacon vai retomar essa discussão do Aristóteles. 2000 anos depois. E o Aristóteles entende que todo conhecimento vai partir de algumas etapas. Qual é a primeira? A sensação. Amores, a sensação é o contato que você tem com o objeto. Como é que você pode falar que você gosta de algo ou não gosta de algo se você não teve um contato material com aquilo? Como que a ciência pode chegar a uma conclusão sobre um estudo se ela não teve um contato com aquilo? Há um tempo atrás eu dizia que eu não gostava de comida japonesa. Ah, credo. Comida crua? Nunca. Nunca vou comer isso. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela ama comida japonesa e um dia ela pediu que a gente fosse. E começo de namoro, né? Tá naquele jogo ainda de conquista, vamos embora.
De repente chegou para mim um prato de hot roll. Falei, gente, eu não vou comer esse negócio. Ela me perguntou, você já comeu? Eu disse, não. Então prova. Aí eu pus um hot roll na boca e comi. Naquele momento se iniciava a ciência aristotélica para mim. Porque a partir de uma sensação. A partir do momento em que eu coloquei ele na boca e mastiguei, eu tive um contato, é o mundo material, é a matéria, que vai me levar à forma. Depois que eu comi os primeiros hot rolls, aquilo registrou na minha cabeça. É o que o Aristóteles chama de memória. É a sensação registrada. Pô, até que não é ruim. Eu gosto de comida japonesa. E por que eu posso dizer que eu gosto? Ó, tô chegando na forma, tô chegando no metafísico. Mas eu só vou chegar porque eu tive um contato físico antes. É matéria. Depois disso, parte para a experiência. Hoje eu posso dizer que eu gosto de comida japonesa. Bem como eu podia dizer que eu não gosto. Podia falar, eu não gosto. Mas é porque o mundo material me deu essa condição de dizer se gosto ou não gosto. Isso leva a uma arte, a uma técnica, que por último vai chegar à própria ciência, que o Aristóteles vai chamar de episteme. Veja, nós atingimos a ciência, atingimos o mundo das ideias que Platão queria, só que nós não jogamos fora a sensação. Nós usamos a sensação como instrumento para atingir o mundo das ideias. Por isso que conhecimento é matéria mais forma. É primeiro o contato material e dele se chega ao metafísico. Gente, é aí que a ciência ganha corpo. É aí que a ciência ganha uma condição para que ela exista. No século XVI depois de Cristo, quando Francis Bacon pegou isso, falou: peraí, legal, Aristóteles. Mas só que a gente pode dar uma adaptada, porque tem algumas coisas aqui que tem que melhorar. Daqui a algumas aulas vocês vão entender isso melhor comigo. E para encerrar, o que é substância para Aristóteles? Atentos ao que eu vou dizer. Aristóteles entende substância como aquilo que é estudado. Eu sou uma substância. Esse telefone é uma substância. Esse livro é uma substância. Tudo que pode ser estudado pela ciência é substância. E como conhecer a substância? Como compreender a substância? Primeiro, entendendo que a substância é dotada de ato e de potência. O que é o ato? Ato é aquilo que é. O que é a potência? Potência é aquilo que virá a ser, o devir. Ato é aquilo que é. Por exemplo, eu sou homem, sou um ser humano. Como ser humano, eu estou em condição de ato. Em potência, eu sou professor. Em potência, eu sou professor. Veja esses dois livros. Em ato, eles são livros. Em potência, isso aqui é um livro de ficção. Isso é a Bíblia. Então, em potência, isso aqui é distração. Isso aqui, para aqueles que acreditam, é evangelização. Embora ambos sejam a mesma substância, elas possuem potências diferentes. Desculpa, embora ambos sejam o mesmo ato, eles possuem potências diferentes. Ato e potência. O que é essência? Essência é o atributo, é aquilo que define. Por exemplo, ser humano, uma pessoa do gênero humano, é meu ato. Ser uma pessoa do gênero humano, homem, ser homem, é a minha essência.
Só que os meus acidentes me diferenciam de outras pessoas. Porque quando eu dou os meus acidentes, que eu falei lá atrás para vocês, moreno, barbudo, 1,82 m, 83 quilos, só eu tenho isso. Se eu pegar o meu vizinho aqui, que também é homem em ato, também é homem em essência, ele possui acidentes diferentes do meu. O que é necessário? Necessário é uma condição para que exista. O que é o contingente? Contingente é aquilo que veio do necessário, que deriva do necessário. Por exemplo, eu quero muito ser pai. Ainda não sou. Quero ser. Ser pai é para mim necessário. Só que eu só vou ser pai se eu tiver filho. O filho é o contingente. Eu sou professor. Ser professor é o necessário. Mas eu só sou professor porque eu tenho alunos. Eu só qualifico vocês como meus alunos porque vocês me têm como professor. E se você reparar bem, de um lado aqui eu coloquei a matéria. Do outro lado eu coloquei a forma. O que é matéria? Matéria é o ato, matéria é a essência, matéria é o necessário. O que é a potência? Desculpa, o que é a forma? A forma é a potência, é o acidente e é o contingente. Se eu junto os dois, eu atinjo a ciência. Para Platão, o conhecimento é somente a potência, o acidente e o contingente. Para Aristóteles, é a junção dos dois. É o ato e a potência. É a essência e o acidente. É o necessário e o contingente. E para encerrar a aula, última parte não menos importante, muito pelo contrário, que vocês vão entenderem Aristóteles comigo, é aquilo que Aristóteles chama de teoria das causas. E o que é a teoria das causas? Ele vai dizer o seguinte, olha, toda substância possui 4 causas. Toda substância possui 4 causas. E eu preciso compreender essas 4 causas para chegar na metafísica, para ter um conhecimento pleno dessa substância. Vamos voltar aos 2 livros que eu estou usando de exemplo. A Bíblia e o livro do Dan Brown. Eles possuem a mesma causa material. Papel. Papel, um plástico na capa. Eles têm a mesma causa material. Então, posso colocar os dois dentro de uma mesma caixa. Na minha caixa de livros. Mas eu tenho que ir além. Eu preciso classificar eles. Bom, se eles têm a mesma causa material, qual que seria a próxima causa? Causa formal. Forma. Os dois são de tamanho médio, são grossos e retangulares. Então, eu vou colocar eles nas caixas de livros médios, grossos e retangulares. Mas eu quero ir conhecê-los mais a fundo. Causa eficiente. A causa eficiente da Bíblia não é a mesma causa eficiente do livro do Dan Brown, da origem do Dan Brown. Não é a mesma. Em ato, eles são a mesma coisa. Em potência, eles são diferentes. A causa eficiente é aquela que tira de ato e leva à potência. Então, beleza. Aqui eu vou colocar os livros de ficção. Foi Dan Brown. Aqui eu quero falar dos livros religiosos. Eu coloquei a Bíblia. Separei os dois. Cheguei a um conhecimento mais substancial dos dois. Para atingir a última causa, que o Aristóteles chama de causa final, a finalidade das coisas. Esse livro, ele serve para entretenimento e conhecimento, e esse livro serve para rezar. Cada um tem sua causa final. Agora, aplica essas causas, essas 4 causas, a qualquer substância, você vai chegar à metafísica dela. Pegue 2 pessoas, irmãos gêmeos, e aplique as 4 causas desses irmãos gêmeos.
você vai chegar a um conhecimento metafísico deles. Segundo Aristóteles, a ciência ela vai atingir sua plenitude quando ela atingir a metafísica. E a ideia da substância e das causas são caminhos para se atingir a metafísica. Então, pessoal, espero ter ficado claro. Compreendemos todo o pensamento aristotélico, aquilo que é base para os nossos vestibulares. Qualquer dúvida, você pode me chamar aqui nos comentários, tá? E próxima aula a gente vai fechar o período clássico, entendendo a filosofia helenística, com a invasão do Império da Macedônia sobre Atenas e todo o processo de aculturação que a grande cidade sofre a partir do Império da Macedônia. Mas isso fica para a aula 6. Bora filosofar?